Ontem a gente conversou aqui sobre a novela da Petrobras. E foi uma conversa, vamos dizer assim, sobre os fundamentos que regem a relação entre o Estado e a companhia que ele controla. Hoje eu queria voltar a esse ponto para um pouco falar sobre que lições o episódio dos últimos dias deixa para a gente, né? Houve um tempo em que o Estado controlava tudo e podia fazer tudo. Tudo. Eu não estou nem voltando ao tempo da monarquia, nada disso, não. A gente poderia até lembrar. Aliás, neste mês, a Constituição de 1824, que foi a nossa primeira, vai completar 200 anos. E é uma Constituição que está bem nos moldes disso que eu falei. Dom Pedro I convoca uma Constituinte, começam a discutir a Constituição, ela passa a ter uma cara da qual ele não gosta, e ele dissolve a Assembleia, convoca uma turma dos amigos dele para fazer uma Constituição e sai a Constituição outorgada. Outorgada, não promulgada, outorgada. E não gostei, a Constituição vai ser do meu jeito. Então, isso em 1824. Há 200 anos, a Constituição vai ser do meu jeito. O tempo vai passando, o meu jeito passa a não poder se impor do jeito que eu podia fazer impor antes. E as coisas vão mudando, vão mudando. A Petrobras, e é o centro da nossa discussão, na Petrobras, os governos já escolheram, já puderam escolher não só o presidente, mas os diretores, já puderam definir a taxa de conteúdo nacional, já puderam indicar fornecedores, já puderam controlar os preços de forma descarada. E isso foi até outro dia, hein? A Dilma Rousseff quebrou a Petrobras, a Dilma Rousseff arruinou o Brasil. Dilma Rousseff, que aí se tornou banqueira internacional, Banco dos BRICS. Que coisa mais doida. Pois ela arruinou o Brasil, arruinou a Petrobras, criou a maior dívida corporativa do mundo. Algo jamais visto. O Brasil já teve a maior inflação do mundo, tem taxas de homicídio das maiores do mundo, pois agora passou a ter, com a Dilma, passou a ter a maior dívida de uma empresa do mundo, graças a ela, o trabalho dela, na Petrobras. De lá para cá, a Petrobras passou por um processo, não só a Petrobras, e para isso a Lava Jato contribuiu muito. As empresas começaram a desenvolver sistemas de controle. Não é um sistema de controle só contra a corrupção. Não é só para não roubar. Não é essa a ideia. É para que a empresa funcione melhor, para que a interferência política não crie um conflito, para que a empresa vise aquilo que é essencial, que é o lucro, para que ela faça o seu trabalho direito, seguindo as regras todas, respeitando todas as regras. E assim a Petrobras foi desenvolvendo. Antigamente, era uma empresa estatal, né? Se era estatal, você já falava, é uma empresa burocrática, não vai ter inovação, é uma empresa de baixa produtividade, porque era estatal. E eu não me refiro apenas à Petrobras, não, me refiro a qualquer empresa. Era assim a Vale. A Vale era uma empresa de baixa produtividade, era uma empresa burocrática, que não inovava e que servia aos interesses dos governantes. Ela deixava os prefeitos felizes da vida porque a Vale tinha um orçamento para pavimentação, de rua, para fazer praça. Era um desvio conceitual. Não estou chamando isso de corrupção propriamente dito, mas é um desvio conceitual, né, que é muito importante que a gente pense sobre ele. A Petrobras, então, passou por um processo em que o presidente da República continuou a tentar interferir. Mesmo depois do desastre da Dilma Rousseff, os presidentes da República continuaram a tentar interferir, né? Tentando trocar o presidente para mexer em preço. A exceção foi Michel Temer. Exceção. Porque Jair Bolsonaro fez o que pôde para tentar baixar preço, não conseguiu. E então chegamos ao governo Lula. E o governo Lula resolveu retomar
um nível de interferência na Petrobras que já mostrou que é um desastre, que já deixou marcas, que já deixou nódoa. E aí, esse episódio em que o governo interferiu na lógica de distribuição de dividendos, não é na lógica, resolveu interferir na política de distribuição de dividendos da Petrobras, isso produziu um estrago e o mercado falou, olha, assim não dá, isso não é bom não. E a empresa perdeu valor, perdeu muito valor. E o governo está correndo atrás do prejuízo. Tomara que dê certo, tenho certeza de que vai dar certo, porque o mercado está ensinando para o governo o seguinte, você não manda na sociedade brasileira. Você comanda o governo, mas você não dirige a sociedade brasileira. A sociedade brasileira não é formada por gado e governantes são pastores que levam o gado para onde bem entendem. Não. A sociedade brasileira comanda o espetáculo. A sociedade brasileira elege os governantes. Os governantes servem à sociedade e comandam os rumos segundo o acordo fechado por 4 anos, fruto de uma eleição. Mas é uma eleição. Não é a entrega de um cetro, não é a entrega de uma coroa para que o presidente ou os governadores possam fazer o que bem entendem. Então, o que esse episódio da Petrobras ensina é que os governos, primeiro, eles são teimosos. Eles não aprendem com os próprios erros. Basta ver o desastre que foi a administração Dilma, com interferência na Petrobras, e está aí o governo de novo tentando interferir na Petrobras. Não se limitando àquilo que está estabelecido, que é indicar os acionistas, orientar os acionistas, mas não submeter a Petrobras a uma agenda que é de governo, que é uma agenda desenvolvimentista ou não, que é uma agenda de maior ou menor dividendos, que é uma agenda para fazer navio, para fazer foguete, para fazer o que quer que seja, pontes, não interessa, não é esse o papel da Petrobras. A Petrobras não tem que construir refinaria se isso é antieconômico. Não pode o governo, e vai o presidente da República, inaugura um projeto que é da Petrobras. Então os governos são teimosos. Os governos também são presunçosos, os governantes são presunçosos. Eles esquecem que, ao dizer, por exemplo, e o presidente da República deu uma declaração dizendo que o mercado está de choradeira na política de dividendos, que ele não deixou de fazer nada na política de dividendos, presunçoso, porque o mercado não é, e eu disse isso ontem, a Faria Lima, o mercado não é Wall Street. Assim como na feira livre você reúne as frutas, os legumes, as carnes, os queijos e as pessoas vão lá comprar, os bancos, o mercado de ações, reúne as alternativas para que as pessoas comuns, eu, você, possamos colocar o nosso dinheiro nesse ou naquele fundo, para poupar quando dá. E a gente aplica, até em confiança, em empresas como a Petrobras. Às vezes é um fundo lastreado em ações da Petrobras, às vezes é um fundo lastreado em um conjunto de ações, e aí a Petrobras tem um peso importante. Quem faz a gestão é o mercado, assim como o governo faz a gestão das coisas públicas, quem faz a gestão é o chamado mercado. O mercado, os agentes econômicos, digamos, o sistema bancário, as casas de investimento, mas elas trabalham para a gente. Da mesma maneira que o governo trabalha para a gente. É o nosso dinheiro que está lá, de quem consegue ter algum dinheiro. Isso no Brasil, isso no exterior. Falei isso ontem, não existe alguém chamado Monsieur ou Mr. BlackRock, embora esse fundo administre 10 trilhões de dólares no mundo. E chegou a ter 5% da Petrobras. Esse camarada não está pegando dinheiro de 5 bilionários americanos, como faz supor as declarações dos governantes ou das Glaze Hoffman da vida. Esses camaradas, esses gestores, eles administram o dinheiro de milhares ou de milhões de pessoas. E, portanto,
O mercado é isso, somos nós todos. Então os governos são presunçosos, eles acham que eles são, que o mercado é uma coisa irrelevante, que o mercado chora. Os governos também são insubordinados. Os governantes, sobretudo, são insubordinados. Eles não aceitam as estruturas de governança. Tem uma estrutura de governança na Petrobras, a gestão responde ao Conselho de Administração e lá as coisas devem ser resolvidas, mas não. Vai para o Palácio do Planalto. Ou seja, o governo é insubordinado. Insubordinado. Quando o Congresso Nacional faz alguma demonstração de força, eles ficam loucos. Mas olha só o que eles fazem. É uma coisa incompreensível. Os governos também, os governantes, e nesse episódio ficou claro, são imprudentes. Absolutamente imprudentes. Porque a Petrobras perdeu 50 bilhões, aliás, mais do que isso até, de reais de valor. Ah, bom, mas só vai perder valor quem vender a ação. Bom, mas então a gente não está ligando para o mercado, aí voltamos à presunção. Né? São presunçosos, mas são também imprudentes. E são pouquíssimo transparentes. Pouquíssimo transparentes. Porque quando decidem que o volume de dividendos da Petrobras vai ser um pouco menor do que se previa, do que se estimava, não dizem o que vai fazer, o que vai ser feito do dinheiro que vai ficar no caixa da Petrobras. Então, os governos, eles não podem fazer tudo o que eles querem. Os governos podem tentar fazer e podem até conseguir durante um tempo, mas a conta vem. A conta vem. E a conta vem pesada. Vem pesada na forma eleitoral, vem pesada na forma de reputação. Está aí a imagem do presidente. Em função de decisões desse tipo. De dar declarações sobre temas que não lhe dizem respeito, de se comportar de forma presunçosa, teimosa, insubordinada e até imprudente, como no caso da Petrobras. Ele e os áulicos, ele e seus assessores. Tem um conjunto de coisas erradas. Veja, o governo tem conquistas econômicas interessantes para registrar. Interessantes, realmente interessantes para registrar. Agora, surpreende aquela piada de que o presidente e seus assessores atravessam a rua para pisar numa casca de banana que está do outro lado. Vai lá, pisa, cai, aí volta cheio de dores no corpo e retoma. E aí como é que conserta? E cria trauma, e cria anticorpo, a sociedade começa a criar anticorpo. Porque quando o governo faz o que fez, no episódio da Petrobras, fica todo mundo dizendo, bom, se foi capaz de fazer isso, assim como foi capaz de editar uma medida provisória, acabando, reonerando a folha de pagamentos, depois do Congresso desonerar, confirmar a desoneração da folha de pagamentos, quer dizer, é a tal história, é insubordinado. E ali foi o Haddad. Aqui foi o presidente Lula, o Rui Costa, o Alexandre Silveira, o Prates insubordinado, porque para que tem conselho de administração se ele fica despachando no Palácio do Planalto? Cadê a governança da Petrobras? Cadê o respeito à governança? Então tem uma série de lições que esse processo deixa para a gente. Tomara que o governo saia melhor. A sociedade saiu lanhada e um pouco arrependida, um pouco desapontada com o que viu. Agora é ver se o governo vai conseguir recuperar a imagem que ajudou a piorar depois dessa interferência absolutamente descabida e surpreendentemente defendida por pessoas incríveis que passaram a achar, na vontade de defender o governo, que o que aconteceu na Petrobras é razoável e simplesmente não é. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.